Se você soubesse que eu fiquei aqui pelo menos uns 30 minutos falando sem parar, sem ter, na verdade, gravado absolutamente nada e fazendo caras e bocas, crente que eu estava me comunicando com você, mas não estava não, porque eu não havia clicado da maneira correta. Vamos começar do começo. Temos que começar do começo. Nós precisamos dominar algumas categorias, precisamos dominar algumas palavras, precisamos entender algumas, algumas coisas, precisamos falar a mesma linguagem. Toda vez que eu falar em vogal, você precisa saber do que eu estou falando. Quando eu falar em consoante, você precisa. Não, 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 não. Eu quero alterar um pouquinho esses significados aí que você possui. Vamos alterar um pouquinho. Do começo. O signo linguístico. Vamos falar do signo linguístico. O que é esse signo linguístico? Primeiro, ele é uma entidade absolutamente artificial. Uma entidade absolutamente artificial, foi criado por nós especialmente para comunicação e ele é meramente representativo. Quando eu digo árvore, árvore, eu estou representando um objeto com esses sons. Árvore, não é isso? E é claro que ele tem duas partes, dá para perceber. Ele tem uma parte que é absolutamente sensível. Você escuta árvore. Eu poderia falar em esperanto arbo. Eu poderia falar árvore. Poderia falar em diversos idiomas. Poderia dizer istri. Poderia falar trick. Poderia ter inventado que árvore era flua. Poderia falar um monte de coisas e eu teria sempre um elemento sensível, um elemento que eu poderia capturar com os meus ouvidos. Isso é o que eu chamo de significante. Isso é o que a linguística chama de significante. E existe uma parte imaterial que está aqui, que está nas nossas cabeças, que é a parte inteligível, que nós chamamos de significado. Significa que o signo linguístico é como uma moeda, tem duas faces, uma parte material e uma parte imaterial, uma parte sensível e uma parte inteligível. A palavra é uma unidade linguística mórfica, isto é, tem uma forma, né? E é semanticamente delimitada, ela tem um significado delimitado. Esse significado não ultrapassa limites, não vai além das telas da vida e da memória, está ali delimitado. Quando eu falo árvore, árvore é árvore, por mais que sejam diferentes os nossos conceitos a respeito das diversas árvores que existem. Quando você vê uma árvore, você sabe que está diante de uma árvore. Convém lembrar que em estado de dicionário a palavra está dormindo, né? Ela só é realmente uma palavra que se traduz em signo linguístico com as suas duas faces quando ela está em funcionamento dentro de um contexto. Fora do contexto, como dizia o João Cabral de Melo Neto, ela não passa de um poço, água paralítica, que não se comunica com nenhuma e com ninguém. Por isso, nos dicionários, nós sempre vemos, às vezes, nós sempre, às vezes, não está bom. Nós sempre vemos vários significados para uma determinada palavra. É que ela vai ganhar um significado no momento em que ela esteja sendo usada. O fonema é uma unidade sonora. Quando nós pronunciamos as palavras, nós emitimos sons, ruídos, que são os chamados fonemas. Sons, ruídos, sons vogais, né? E ruídos consoantes. Há também as semivogais, pode chamar de semiconsoantes, que são nem sons livres e musicais e nem ruídos. Porque, acima de tudo, esses sons vão se combinar, esses fonemas vão se combinar em unidades maiores, que são os morfemas. E os morfemas
vão se combinar também em unidades significativas maiores. Está dando para entender? Acho que está. A letra é diferente de fonema. Letra é apenas um gráfico, um grafo. Grafologia é apenas um sinal que se coloca num determinado contexto, uma unidade sensível, o papel, nós colocamos lá, não é isso? A letra é apenas um sinal que serve para representar na escrita os sons de um determinado vocábulo. Vamos festejar o acordo ortográfico com o reconhecimento da existência de 3 letras, K, W e Y, que nunca saíram das representações gráficas que nós utilizamos aqui. Então, quando falamos no alfabeto de hoje, nós falamos em A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Elas voltaram ocupando exatamente o mesmo lugar na cadeia do decoreba do alfabeto que tinham antes, né? Essas 3 letras nunca deixaram de aparecer entre nós. Nada mudou, portanto, em termos de alfabeto. Elas sempre existiram, seja nos nomes próprios. Ninguém escreveu Shakespeare com X ou com CH, sempre foi com SH, não é? E o K, Shakespeare, sempre esteve ali presente. Ninguém colocou QU para escrever, né? Yasmin sempre foi com Y ou Oswald. Oswald, apesar do Oswald de Andrade exigir essa pronúncia, mas normalmente nos cartórios se colocou W, ou então se escrevia diretamente Oswaldo. E quilograma, como é que era representado? Né? E quilômetro, como é que era representado? Os fonemas, então, podem ser vocálicos, que são as chamadas vogais, que são sons puros, musicais, livres, não é isso? O ar que vem dos pulmões sai livremente pela boca, passa pelas cordas vocais ou pelas fossas nasais, não tem aperto, o chamado aparelho fonador, que isso não existe, já já eu explico, porque chamamos de aparelho fonador o conjunto de órgãos envolvidos na produção de um determinado fonema. A boca mais ou menos fechada, ela funciona como uma caixa de ressonância, o bojo de um violão, de uma viola, enfim, de tantos instrumentos desses de cordas. E nós usamos 5 letras para representar as vogais. E as vogais podem ser classificadas de diversas maneiras, por exemplo, de acordo com a sua posição em relação de acordo com a posição da língua na hora da sua pronúncia, ela pode ser classificada desta ou daquela maneira, de acordo com a posição da língua, de acordo com o funcionamento dos demais órgãos. Enfim, nós vamos classificando as vogais e vamos classificando as consoantes. E não existe um aparelho fonador. Não existe um aparelho fonador. Nós criamos, nós inventamos, nós aprendemos a usar órgãos que existem em nós para alimentação. Nós aprendemos a usar esses órgãos para pronunciar os sons. Isso foi fantástico, isso veio ao longo dos milênios e hoje nós nos comunicamos em diversas línguas e aprendemos diversas línguas. Nós usamos todos os nossos músculos, todos os nossos nervos, nós os retesamos, nós usamos o gestual. A linguagem, ela abrange diversos aspectos para obter a comunicação que pretende. Nós temos os brônquios, a traqueia, a laringe e também a faringe, né? A faringe na parte superior, a laringe na parte inferior. Eu coloquei diversas imagens para você perceber isso. Há também as fossas nasais, não é isso? Por onde o ar pode sair, um an, um e, um in, um on, um
não é isso? As bochechas podem ser usadas. O palato, o céu da boca, tem o palato duro, coloque a língua lá em cima, duro. Coloca lá para trás a língua e você vai sentir o palato mole. Nós pronunciamos as letras, perdão, nós pronunciamos os sons que letras são só gráficos no papel, nós vamos pronunciando com a utilização de todos os recursos, os dentes, os alvéolos, essa partezinha mole perto dos dentes. Aproxima a língua dos dentes na arcada superior e você vai sentir. Os lábios, palhaço, pera, modo, né? Nós usamos e classificamos as vogais de acordo com, por exemplo, a zona de articulação, como média, anterior, se a língua se aproximar dos dentes, é anterior. Se a língua se aproximar da garganta, O, U, é a posterior. Não é isso? Papel das cavidades bucal e nasal, você não pode se esquecer, ela vai ser oral ou nasal. Os fonemas serão orais ou serão nasais. Quanto à intensidade, pode ser que ela seja tônica, pode ser que seja átona, se for fraquinha. Quanto ao timbre, pode ser aberta, pode ser fechada. Se ela for reduzida, por exemplo, pato. Você fala pato. Eu vi um pato. Ou você viu um pato? Se você viu um pato, esse O se transformou em U. É o que nós chamamos de reduzida. Mamãe, mamãe. Alguém fala mamãe? Não, você reduz o E. Não é isso? Mamãe. É o que nós chamamos de vogal reduzida. Mas, na verdade, será que não é a ortografia que está equivocada? Eu acho que a ortografia está equivocada. Quantas vogais são, afinal de contas? Né? Se nós temos 5 letras, quantas vogais nós temos? Nós temos, pela sua articulação, anterior fechada, posterior fechada, central aberta, posterior aberta, articulação, pelo arredondamento dos lábios, a tensão muscular. Vamos ver os ruídos? Sim, as consoantes? Claro que vamos, mas isso fica para um outro bloco.